Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e esse é o terceiro vídeo do projeto super especial Uma Literatura Toda Delas. Se você ainda não conhece esse projeto, eu sugiro que você assista ao vídeo de apresentação que eu vou deixar aqui em cima no card. E hoje nós vamos falar sobre o segundo capítulo desse livro, A Literature of Their Own, da Elaine Showalter, que se chama As Romancistas Femininas e a Vontade de Escrever. Então hoje nós vamos falar principalmente sobre a primeira fase da literatura escrita por mulheres, que a Elaine Showalter chama de feminina, que foi entre 1840 e 1880. Se você quer saber como a Elaine Showalter dividiu a literatura escrita por mulheres na Inglaterra no século XIX em 3 fases, assista ao segundo vídeo desse projeto, A Tradição Feminina, que eu vou deixar aqui em cima no card também. Em primeiro lugar, é impossível falar sobre toda a literatura escrita por mulheres durante esse período de 1840 a 1880. Para ter uma ideia, Elaine Showalter escreveu que a lista publicada na English Woman's Review, que era um periódico da época que listava os trabalhos escritos por mulheres, daquela lista, praticamente metade dos nomes e títulos desapareceram. Não se sabe o que aconteceu com essas mulheres ou então aonde foram parar esses títulos que elas publicaram. E isso que eram trabalhos publicados, hein? Imagina os livros que não chegaram a ser publicados. Infelizmente, muita coisa se perdeu. Bom, durante o período vitoriano, que foi entre 1837 e 1901, o período de reinado da Rainha Vitória na Inglaterra, durante esse período houve um aumento muito grande de romancistas mulheres. Porém, ainda muito inferiores se a gente comparar com a quantidade de homens escritores da época. As mulheres chegavam a mais ou menos 20% da quantidade total de escritores entre 1800 e 1935. E nesse capítulo, a Elaine Showalter fala sobre as principais diferenças entre ser um homem escritor e uma mulher escritora naquela época. Ela identifica 3 diferenças principais. A primeira diferença era o acesso à educação. Nós sabemos que os homens naquela época tinham muito mais oportunidade de estudar do que as mulheres. Se a gente pensar nos autores, nos homens escritores daquela época, muitos tiveram a oportunidade de ir até mesmo à universidade. Já as mulheres era negado o direito de estudar simplesmente pelo fato de serem mulheres. Do total de mulheres escritoras, a Elaine Showalter apresenta que uma média de 20% delas tiveram acesso a uma educação formal fora de casa. Então, há aí uma diferença muito grande, né, entre o direito e a possibilidade de estudar entre homens e mulheres naquela época. A Elaine Showalter também aponta que por causa dessa dificuldade das mulheres em estudar, dessa dificuldade em ter acesso à educação, muitas protagonistas de livros escritos por mulheres nessa época de 1840, 1860, eram mulheres que também lutavam pela educação, que tinham um desejo enorme de estudar, como, por exemplo, O Moinho do Rio Floss, The Mill on the Floss, da George Eliot, publicado em 1860. Esse livro tem tradução para o português, se eu não me engano, só para o português de Portugal. Esse livro é sensacional, conta a história dos 2 irmãos, a Maggie e o Tom Tulliver, e como os dois tiveram oportunidades diferentes na vida, simplesmente pelo fato de um ser homem e outro ser mulher. Então, se você ainda não leu esse livro, eu sugiro. Outros livros que também têm heroínas com esse desejo de estudar são The Story of Lily Dawson, escrito pela Catherine Crowe, publicado em 1847. Eu não conheço esse livro ainda. E esse livro, infelizmente, pelo que eu consegui buscar, não existem traduções para o português. Aliás, muitos desses títulos que a Elaine Showalter menciona aqui nesse livro, de livros escritos por mulheres durante o século XIX, o período vitoriano, infelizmente são dificílimos de encontrar. Há editoras que estão aos poucos resgatando esses escritos e publicando-os com formatos em e-book na internet, para que haja um acesso a essa produção vasta e muito interessante a nós leitores, né? Outro livro que também tem mulheres que querem estudar é The Daisy Chain, da Charlotte May Young, que foi publicado em 1856. Se você gosta de histórias com personagens femininas que buscam educação, essas opções, esses títulos são bem interessantes para você. A segunda diferença entre homens e mulheres escritoras eram os meios de sustento.
Naquela época, as mulheres escritoras dependiam quase que totalmente da literatura para sobreviver, as mulheres que se dedicavam à escrita, enquanto os homens muitas vezes tinham outros empregos formais que também eram outros meios de sustento. Durante o século XIX, também muitas mulheres solteiras se voltaram para a literatura como uma forma de ganhar um dinheiro, porque vocês sabem que naquela época as possibilidades de emprego para uma mulher eram muito escassas. Na verdade, o principal objetivo da maioria das mulheres naquela época era se casar. Era isso que elas tinham como objetivo principal. Trabalhar não fazia parte do destino de uma mulher no século XIX. Por isso que essas mulheres que se dedicavam para a literatura e permaneciam solteiras eram consideradas estranhíssimas. A Elaine Showalter aponta que até 1780 a maioria das escritoras mulheres era casada. Já entre 1800 e 1900, quase metade era solteira, então a gente pode ver aí um nicho de mulheres solteiras escritoras durante esse período. A Elaine Showalter também aponta outras possibilidades de emprego para as mulheres naquela época. Além de ser escritoras, o que não era bem visto pela sociedade, elas podiam ser professoras, enfermeiras ou governantas. Essas sim eram profissões que eram bem vistas pela sociedade porque fazia parte do papel que era considerado o papel da mulher, que era cuidar dos outros. Mas esses trabalhos, como governanta, como professora, pagavam muito menos do que escrever um livro. Ela aponta, a Elaine Showalter mostra como exemplo para ilustrar esse ponto, que uma mulher ou um homem, qualquer autor desconhecido que escrevesse um livro medíocre, receberia como direitos autorais muito mais do que uma governanta recebia durante o ano inteiro. Então imagina ser uma escritora de sucesso, valia muito mais a pena do que ser professora ou governanta naquela época. Aliás, até os dias de hoje. E depois de publicadas, às mulheres era acrescentada uma outra oportunidade de trabalho, que era trabalhar como jornalistas. Já que elas tinham conseguido publicar seus livros, elas tinham a oportunidade de trabalhar como escritoras pagas, como colunistas pagas em jornais e revistas. Por exemplo, no século XIX, algumas escritoras que fizeram isso, que trabalharam como colunistas pagas em jornais, foram a Eliza Lynn Linton e a Elizabeth Gaskell, só alguns exemplos. Mas, como eu falei para vocês, o fato da mulher trabalhar e receber dinheiro por isso não era bem visto pela sociedade vitoriana. Aliás, muito pelo contrário, era visto como uma coisa a ser evitada, como uma coisa nada feminina. E a terceira principal diferença entre homens e mulheres escritores naquela época era a idade da primeira publicação. As mulheres normalmente demoravam mais do que os homens para publicar o seu primeiro volume, e a Elaine Showalter mostra alguns motivos para isso. Um dos motivos é que se o livro de uma mulher fosse rejeitado por uma editora, ela teria mais tempo para trabalhar no romance ou ter novas ideias e tentar outra vez, enquanto homens tinham que ter um sustento, prover sustento para suas famílias, portanto eles normalmente desistiam da carreira literária e iam procurar empregos formais com salários fixos. Outro motivo está relacionado à educação, porque as mulheres demoravam mais tempo para se autoeducar do que homens que tinham a possibilidade de estudar em escolas, de estudar em universidades e ter essa educação formal e tradicional. As mulheres escritoras normalmente estudavam por conta própria, então elas mesmas iam atrás de livros, iam atrás de conhecimento e por isso levavam mais tempo para se sentirem confortáveis e confiantes para escrever do que um homem. E outro motivo era a preocupação com a desaprovação da família. Como a gente viu, ser uma mulher escritora não era bem visto pela sociedade. Então as famílias não queriam que as suas filhas, que as suas mulheres, que as suas sobrinhas fossem escritoras. Então muitas vezes as mulheres se sentiam apreensivas e esperavam mais tempo para se sentir confiantes a escrever e publicar um primeiro livro. Às vezes, algo que dava liberdade para a mulher de começar a escrever e publicar era a morte dos familiares, a morte dos pais, ou então a morte de um marido, e aí ela tinha que buscar maneiras de se sustentar, e a literatura podia ser uma alternativa para isso. Só para ter uma ideia, as primeiras romancistas do século XIX, em média 55% apenas tinham publicado antes dos 30 anos de idade. Já pela metade do século 1850, 1860, mais de 70% já tinha publicado antes dos 30 anos de idade.
Nesse capítulo, além de discutir as 3 principais diferenças entre homens e mulheres escritoras na época, que era o acesso à educação, os meios de sustento e a idade da primeira publicação, a Elaine Showalter também fala sobre um artifício muito usado por mulheres escritoras no início do século XIX, que era o uso do pseudônimo masculino. Como a gente já viu, ser uma mulher escritora não era bem visto e também literatura escrita por mulher não é levada a sério por críticos literários. Então, uma maneira de permanecer no anonimato, de continuar as suas tarefas domésticas sem ser reconhecida pelo público e também de conseguir mais seriedade dos críticos literários era usar um pseudônimo masculino, ou seja, assinar com o nome de um homem. Muitas escritoras fizeram isso. Um dos exemplos mais famosos é o exemplo das irmãs Bronte. Cada uma publicou com o nome de um homem diferente no início das suas carreiras. Por exemplo, a Charlotte Bronte assinava como Currer Bell, a Emily Bronte assinava como Alice Bell e a Anne Bronte assinava como Acton Bell. Os 3 seriam irmãos também, os irmãos Bell, e você pode perceber que a letra inicial do nome de cada uma das meninas é a letra inicial dos seus pseudônimos. Então a Charlotte era o Currer, a Emily era o Alice e a Anne era o Acton. Eles só descobriram que se tratava de mulheres muito tempo depois. Outro exemplo famoso de uso de pseudônimos foi da escritora George Eliot. Aliás, muitas pessoas ainda até os dias de hoje não sabem que George Eliot, na verdade, foi uma mulher, Mary Ann Evans, que assinava com o pseudônimo de George Eliot. Mas não foram só elas, não. Muitas outras mulheres usaram esse artifício, escritoras que não são tão conhecidas nos dias de hoje. Por exemplo, a Henrietta Stannard assinava como John Strange Winter. Então eram nomes assim que aguçavam a curiosidade do leitor. Bom, então é isso, pessoal. Esse foi o terceiro vídeo desse projeto Uma Literatura Toda Delas, no qual falamos sobre o segundo capítulo do livro, As Romancistas Femininas e o Desejo de Escrever. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o terceiro capítulo do livro, que fala sobre a crítica literária e as mulheres, a relação entre os críticos e as mulheres escritoras no início do século XIX. Esse capítulo se chama O Padrão Crítico Duplo e o Romance Feminino. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de compartilhar e de comentar. Me digam o que vocês estão achando desse projeto. Espero que vocês estejam se divertindo tanto quanto eu e aprendendo tanto quanto eu. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!